Amados irmãos, toda grande solenidade na igreja é precedido por um tempo de preparação. A grande festa do Natal do Senhor é precedido pelo tempo do Advento. A grande festa da Páscoa é precedida pelo tempo da Quaresma. E agora nós, caminhando para o final da Páscoa, iremos celebrar grandes mistérios. A ascensão de nosso Senhor e, sobretudo, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E, de alguma maneira, a liturgia, já desde o domingo passado, vai nos preparando para esses mistérios da ascensão e do mistério de Pentecostes. Hoje, nosso Senhor fala que é preciso que Ele vá. Apesar da tristeza no coração dos apóstolos, quando nosso Senhor vai anunciando a sua volta para o Pai, nosso Senhor diz que é preciso que Ele vá, porque de lá, de junto do Pai, Ele irá enviar o seu Espírito Santo. E nosso Senhor vai dizer que 3 são as missões do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo acusará o mundo quanto ao pecado. E qual pecado? Nosso Senhor vai dizer o pecado da incredulidade, de não terem acreditado nele. É o pecado, amados irmãos, sobretudo dos judeus, que não quiseram reconhecer a visita de Deus. São João, no seu evangelho, no capítulo 1, vai dizer que nosso Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus conheciam bem as Sagradas Escrituras, a Santa Lei de Deus, sabiam que estava próximo, que havia chegado a plenitude dos tempos. Por isso que quando Herodes procura os entendidos da Lei de Deus, da Santa Palavra de Deus, eles vão dizer com exatidão aonde nosso Senhor deveria nascer: em Belém de Judá. Eram conhecedores da Sagrada Escritura, mas não quiseram acreditar, endureceram o seu coração. Eles enviam, sabendo que havia chegado o tempo da plenitude, eles enviam discípulos até João Batista e perguntam se João Batista era o Messias esperado. És tu o Messias esperado? E João Batista vai dizer não. Eis o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Mesmo assim não quiseram acreditar. E ainda mais, amados irmãos, o pecado da incredulidade levou ao pecado do deicídio, de matar um Deus na cruz, de crucificar o Rei da Glória. E quando vem o Espírito Santo sobre os apóstolos, agora aqueles homens medrosos estavam trancafiados com medo dos judeus, e quando vem o Espírito Santo sobre eles, agora cheios de coragem, depois de receberem o Espírito, a fortaleza de Deus, os dons do Espírito Santo. São Pedro, por exemplo, na sua primeira pregação, diante de mais de 5.000 judeus, São Pedro, cheio do Espírito Santo, vai acusá-los do pecado da incredulidade e do crime do deicídio. Vós pregastes a Jesus de Nazaré, vós matastes o Rei da Glória. São Pedro, que outrora havia negado nosso Senhor 3 vezes, medroso, abandonado, fugido. Agora São Pedro, cheio do Espírito Santo, com muita coragem, acusa o mundo do pecado, da incredulidade e de terem matado a nosso Senhor. Mas eu vos anuncio, esse Rei da Glória ressuscitou. Então, amados irmãos, é essa a pregação do Espírito Santo na igreja para sempre. Acusar o mundo do pecado. E claro, principalmente o pecado dos judeus, mas também o nosso pecado. Quantas vezes na prática nós somos incrédulos, até praticamos a religião, até vamos à missa de vez em quando, mas não rezamos, não amamos a Deus, não pensamos em nosso Senhor constantemente, não fazemos atos de amor, de fé. Na prática também somos incrédulos. E muitas vezes nós também, com o nosso pecado, crucificamos no nosso corpo o Rei da Glória, como fizeram os judeus.
Em segundo lugar, o Espírito Santo vem para acusar o mundo quanto à justiça. E nosso Senhor vai dizer, porque Ele vai para junto do Pai. O Espírito Santo veio para mostrar que nosso Senhor é Deus, é o justo, o santo. E é isso que nós professamos todos os domingos no nosso credo. Creio em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Os judeus também não quiseram acreditar que nosso Senhor é Deus, viram os prodígios, viram os milagres, viram nosso Senhor ressuscitar a Lázaro e já tinham endurecido o seu coração, porque Jesus não era o Messias à altura que eles gostariam, não era o Messias mundano que eles esperavam. O meu reino não é deste mundo, vai dizer nosso Senhor. Então eles endureceram, não só foram capazes de acreditar, como não quiseram acreditar que nosso Senhor é Deus. Apesar de todos os milagres, apesar de todos os prodígios que nosso Senhor realizou. Então, amados irmãos, é essa missão do Espírito Santo na Igreja Católica, de professar, de anunciar para sempre a divindade de nosso Senhor. Que esse Deus escondido nos nossos sacrários é o Deus verdadeiro, é o Deus único e verdadeiro ao qual nós adoramos, ajoelhamos, nos prostramos diante dele e professamos: meu Senhor e meu Deus, eu creio. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vem para acusar o mundo quanto ao juízo. E vai dizer nosso Senhor, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pela sua morte na cruz, nosso Senhor venceu, triunfou sobre o demônio. Certamente o demônio achava que ali havia vencido contra aquele homem santo que era Jesus, com a sua morte na cruz, mas passado 3 dias, nosso Senhor venceu a morte. Amados irmãos, com o pecado original, nossos pais, Adão e Eva, depois de haverem caído naquela tentação diabólica da serpente infernal, com o pecado deles entrou toda a desgraça no mundo. Entrou a enfermidade, entrou a morte, perderam todos os dons que eles receberam de Deus, os dons préternaturais. Eles perderam a amizade com Deus, porque diz o livro sagrado que Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim, conversavam com Deus no jardim, eram amigos de Deus. E depois do pecado eles se escondem, começam a ter medo de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus pelo pecado. E de aí em diante, somente desgraça. O mundo foi decaindo. Nós vemos Caim que vai matar o seu irmão Abel. Nós vemos Sodoma e Gomorra e etc, etc. O mundo foi decaindo até nosso Senhor vir e com a sua morte nos resgatar. Com o preço do seu sangue nos redimir da escravidão do demônio. É isso, amados irmãos, que também o Espírito Santo vem anunciar por meio da sua igreja, a vitória triunfal de nosso Senhor sobre o demônio e sobre a morte e sobre todo o mal. É o mistério da Páscoa que nós há poucos dias celebrávamos. Então, amados irmãos, nosso Senhor quer que nós também participemos do seu triunfo, da sua vitória sobre o pecado. Quando Cristo verdadeiramente reine em nosso coração, em nossa alma, as obras do demônio estão destruídas. Os planos da serpente infernal sobre nós estão destruídos. E quando é que nosso Senhor reina numa alma? Quando essa alma deixa o pecado mortal. Quando essa alma abandona a malícia, o mal, a impureza, como dizia São Tiago na sua carta, na epístola desta Santa Missa. Então peçamos, amados irmãos, a Virgem Santíssima, nossa boa mãe, ela que é, por excelência, o templo do Espírito Santo, cheia de Deus, do Espírito Santo, que interceda por nós, para que nós tenhamos valor, coragem,
para lutar contra esses inimigos tão encarniçados, o mundo, o demônio e a nossa carne corrompida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, foi concebido do Espírito Santo, de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado,